Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abya-Yala, Rede Abya-Yala de comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje estamos aqui com um grupo de rap mapuche, de igual Mapudungun, cantando em Mapudungun, né? Bom, nós vamos sair das nossas terras de Igualmapu e vamos voltar para Pindorama, né? Pindoretá, Pindomarahã. Vamos falar sobre essas denúncias que têm chego esses dias, vindo do povo Pataxó, que tem o Simberê, tem o povo Pataxó, os povos do sul da Bahia e do extremo sul da Bahia, né, que estão sofrendo, inclusive, as imperícias do poder público. Não sei se vocês lembram, semana passada esses povos, esses parentes estiveram aqui em Brasília, e mais, os parentes que deram a permissão para eu poder aqui expor para vocês essa denúncia de despejo, né, por uma determinação da Justiça Estadual, que ao mesmo tempo também é uma imperícia, né? E essa imperícia, eu quero fazer o gancho da imperícia com as coisas que o canal ouviu, né? Eu vou deixar o card, inclusive, aqui para que vocês vejam como foi a entrevista que nós fizemos com os parentes que estiveram aqui em Brasília semana passada, cumprindo uma agenda oficial e extraoficial para eles serem atendidos nas suas demandas, né? E nós estivemos juntos com eles, né? Inclusive, nós estivemos acompanhando eles no Ministério dos Povos Indígenas, no Ministério do Meio Ambiente. Eles fizeram, inclusive, uma manifestação em frente do Congresso Nacional, aqui em Brasília, onde eu me encontro ainda, né? E também estivemos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no INCRA, né? Que apesar de não haver digamos, oficialmente, né, uma agenda, eles foram obrigados, né, os funcionários do INCRA foram obrigados a recepcionar os parentes, porque as exigências deles eram principalmente exigências ambientais, que, por sua vez, se ligam com as exigências étnico-territoriais, né? E ontem eu conversei com um dos parentes, né, que inclusive, eu vou tirar aqui a minha carapela, que inclusive são os organizadores desse, vou colocar aqui para cima isso, que são os organizadores da TV oficial Pataxó oficial, né? E através também da Fimpato oficial, né? E eles estão numa espécie de uma confederação de povos Pataxó, né? Os povos Pataxó, Rarrahay, Imberê, são várias comunidades, são muitas comunidades, aldeias e povos que estão nas regiões do sul e do sul da Bahia, né?
É bastante complicado falar sobre o que está acontecendo ainda no estado da Bahia, muito embora muitas pessoas digam, ah, mas lá tem um governador que se autodeclarou indígena, né? E todo mundo imaginava ou imaginaria, né, que o governador da Bahia fosse afoito e afeito às problemáticas étnico-territoriais, não tão só e apenas dos povos do sul e do extremo sul da Bahia, como também de muitos outros povos que ainda habitam várias regiões, vários biomas, né, microbiomas dentro do estado da Bahia, né? Então, porque tem ali onde eles estão é a Mata Atlântica. Nós temos também a Caatinga, né? No interior da Bahia, nós temos a Chapada Diamantina, né? Nós temos o sertão da Bahia, que são microbiomas dentro do estado e onde também residem ou habitam, ou que já habitavam, vários povos indígenas de várias etnias, de vários povos, né? E aí ontem eu conversei com uma das lideranças que justamente faz parte do, da comunicação dos povos, né? Aqui eu estou entrando através da TV Pataxó Oficial, né? Que também está ligado a Fimpato, né? Esse aqui, ó, de onde estou, né? Eu estou aqui nesse aqui, né? Já estava seguindo esse aqui, ó, Fimpato Oficial, né? Eu vou deixar esses canais aqui, ó, em Instagram, vão ficar na descrição do vídeo, para quem quiser seguir e acompanhar, que é muito importante acompanhar o que está acontecendo, né? Eles são povos emblemáticos na luta socio-étnico, ambiental, territorial, né? Pertencimento ao território, e esse pertencimento, o que se segue a partir disso é a defesa dos mais do que humanos. Bom, aqui eu já comecei a seguir, né? E é nessa, e é nessa denúncia, né? Está escrito aqui, né? A Justiça Estadual da Bahia ameaça direitos indígenas, né? Localizada em Santa Cruz Cabrália, área reivindicada pelo povo pataxó, foi surpreendida com escandalosa e suspeita ação de reintegração de posse. A controvérsia do caso ocorreu em virtude de uma usurpação de competência jurisdicional que, por se tratar de direitos indígenas, o caso em questão deveria estar sendo julgado pela Justiça Federal. Porém, como de costume, aqui no Brasil, sempre surge uma jabuticaba. E é isso, né? Para ilustrar que, apesar do caso não poder ser decidido por uma instância estadual de forma controvérsia, a Justiça Estadual da Bahia processou e julgou a ação de reintegração de posse relacionada à propriedade reivindicada, negando, inclusive, o pedido de tutela do caso registrado na FUNAI. Bom, isso aqui causa um escândalo e uma insegurança jurídica, e uma insegurança territorial. O caso gera preocupação, uma vez que as investigações de venda de sentença no Tribunal de Justiça da Bahia é um escândalo recente no judiciário baiano, e não o provimento de recursos de um órgão federal. Deixa uma dúvida quanto à parcialidade de um tribunal que tem vários de seus desembargadores investigados e alguns outros afastados, né? Pode uma justiça estadual julgar um caso envolvendo direitos indígenas? Não. O artigo 109, inciso 11 da nossa Constituição, deixa claro que disputa sobre direitos indígenas terá que ser de competência exclusiva da Justiça Federal. E para pacificar ainda mais a controvérsia jurídica,
o STJ, no julgamento de conflito, de competência, inclusive tem um número aqui, 123.016, sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio Belitz, reforça novamente esse entendimento. O que está por trás desta decisão dos desembargadores do tribunal aparenta ter cunhos políticos, até porque o suposto proprietário da área tem ligações políticas no extremo sul, em especial em Itamaraju, foco de conflitos na região. Sua ligação é nada mais, nada menos do que com a presidenta da Câmara de Vereadores e pré-candidata a prefeita de Itamaraju, vereadora Jocely Alves Bonfim, do MDB, mesmo partido do vice-governador do estado da Bahia. A pergunta é: a quem de fato interessam esses conflitos e ataques? Até quando ficaremos reféns a interesses do latifúndio? Bom, ali eles vão, inclusive aqui foi ontem que chamei os parentes para, se queriam falar, né, ao vivo sobre isso que está acontecendo, mas eles deixaram bem claro que poderia repercutir essas notícias através do canal, até porque nós confiamos um pouco mais que, através do próprio canal, a gente possa fazer, inclusive, uma que tenha uma repercussão a mais, porque isso aqui fica como registro, né? Então já fica registrado, né, o que está acontecendo em torno dos parentes, né? E aqui eles têm, inclusive, não sei se vou conseguir, através do vídeo, se ele vai conseguir reproduzir para vocês verem, né, o que está acontecendo, mas acho que não vai dar. Por aqui não vai dar, né? Mas, enfim, aqui tem mais uma vez uma denúncia, né? A aldeia denuncia a integração de posse irregular despachada pela Justiça Estadual em disputa envolvendo direito territorial indígena, né? Então, aqui eles voltam a falar sobre o caso, como esse caso está repercutindo de forma negativa. Lembrando, ademais, que em ambos os casos, né, o que existe mesmo é uma falta de disciplinaridade jurídica para poder estabelecer uma, uma espécie de um equilíbrio entre as diferentes instâncias. É claro que o que se choca justamente é o que? Se chocam os interesses políticos, né? E a Bahia também é emblemática nisso, né? E não somente o estado da Bahia, né? Nós vemos, por exemplo, os casos que estão acontecendo aqui no estado de Goiás, né, onde também a Chapada dos Veadeiros está sendo objeto de disputa por parte de grileiros, latifundiários. Tem também a especulação imobiliária, que é muito forte, né, aqui na região, né, e em Brasília também, né, é muito forte. Né? Então, essas são coisas aqui que precisam ser revisitadas, né? E a opinião pública tem que saber o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo, na verdade, são choques de visões jurídicas opostas ou diferenciadas, nas quais entra em conflito interesses privados frente aos interesses coletivos dos povos indígenas, que, por sua vez, esses interesses dos povos indígenas, em tese ou em teoria, deveria ser também conforme aos interesses da população brasileira como um todo. E aqui eu vou voltar a repetir, né? Os interesses dos povos indígenas não refere expressamente aos povos indígenas, não refere expressamente a nós indígenas, como se fôssemos os únicos elementos vitais ou de importância vital na qual o universo jurídico deveria prestar ou dar muito mais atenção.
Com isso, não quero dizer que eu esteja a favor desse juridicismo existente, até porque é a própria ambiência jurídica que determinou, a partir de fatos históricos, determinou uma série de incursões territoriais que definiram isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Se nós começarmos desde o século XIX, principalmente para cá, como foi se dando todas essas, como foram manobrando as palavras, né, e as coisas, né, para que esse juridicismo chegasse a um ponto em que não tivesse sequer um entrelaçamento, ou pelo menos tivesse uma concordância entre aquilo que se escreve e a realidade prática, pois tudo isso definiu, derivou nesses conflitos que nós estamos tendo hoje em dia. Né? O conflito principal, a guerra principal que existe no Brasil e quase grande parte do nosso continente, ainda chamado de América Latina, é uma guerra legal. Não por legitimidade da guerra, senão uma guerra legal, desde os construtos legais que foram construídos por pessoas que já se dedicaram há muitos séculos a justificar a posse, a apropriação indevida e a permanência e a ocupação dos territórios. Fato é o que se está discutindo ainda em relação ao marco temporal, ainda, né? Ainda, parece sem resolução, parece que não vai ter fim isso, né? Mas que devém de uma outra, de uma prévia de ações, né? De entendimentos, ou até mesmo de contrassensos, de contrapelos, que derivam nesses conflitos que existem hoje. E que não é à toa que há mais de 600 conflitos fundiários no interior do país. São conflitos, inclusive, tão poderosos e uma teia de aranhas tão difícil de, inclusive, perscrutar o seu início, né? Aonde que se iniciou essa teia e aonde que ainda está se costurando, né? Onde está se bordando, onde que estão, né, entretecendo, que fica difícil saber se isso aqui vai ter um fim e se essa guerra legal, por um conflito entre legalidades, aparentemente haja pleonasmo, é, legalidades legais, né? Se isso aqui vai ter um fim para poder determinar de uma vez por todas que tais terras indígenas devem ser ocupadas e seguindo, inclusive, o que está escrito e estipulado na Constituição. Fica muito difícil saber se isso aqui vai ter fim, ou se alguma vez vai dar alguma coisa que seja, pelo menos, melhor do que esses momentos que nós estamos vivendo. Está muito difícil para poder determinar, inclusive, até para quem conhece bastante a legislação e defende os interesses dos povos indígenas, também para eles também fica difícil. A gente apenas estuda, a gente apenas faz pesquisa, e a gente entra em reflexão sobre esses constantes embates dentro desse âmbito jurídico, onde se confundem interesses públicos e privados. E é tão difícil hoje em dia saber o que é público e o que é privado, que ambos os dois se confundem e a gente perde totalmente a aderência em relação a um e ao outro. E é exatamente isso que acontece. E quando um juiz determina tal coisa, ele não determina de uma forma que se diga assim, ele é, como se fosse de um modo fraudulento, como se ele estivesse fraudando. Na verdade, as leis são feitas de brechas. E as próprias brechas da lei causam ou promovem outras brechas. E um juiz que que está determinado por um desses dois aspectos, político ou privado, e decide optar pelo privado, ele vai se utilizar das brechas da lei
para determinar tal instância, determinar essa determinante exclusiva e única, que vai promover outros embates, outros choques, neste caso entre o estadual e o federal. Então, os dois entram em conflito e não há possibilidade, às vezes, de solução, porque os interesses que estão atrás dos dois são tão poderosos um quanto o outro. Enquanto isso, os interesses reais dos povos indígenas, dos territórios, da questão ambiental, inclusive, já incluída nesse bojo, ficam ao léu das circunstâncias até ver quando que vai acabar esse embate entre duas instâncias que se opõem entre si por causa dos interesses que se opõem também. E dos interesses que existem atrás do público e atrás do privado. E às vezes os dois também se confundem. E aí acaba causando essa bola de neve. Né? Então, a situação do povo pataxó ela é muito difícil, não por causa do que os parentes estão reivindicando, porque vem de uma ambiência histórica que já foi mal iniciada. Não é que foi mal iniciada, ela foi intencionalmente feita dentro de um modelo jurídico-político-administrativo que já veio, inclusive, para as nossas terras americanas e se instalou aqui de modo tal que se cristalizou e até hoje provoca exatamente essa cristalização, essa fossilização desse modelo, acaba criando esses embates que nós estamos vivendo agora, inclusive, com o próprio povo pataxó. E uma das coisas, inclusive, eu estava comentando um pouco atrás, sobre uma das falas que, inclusive, eu mesmo ouvi, né, é que nessa região onde estão os povos, os parentes pataxó, durante o governo Lula, acho que foi na década de 2010, ele acabou determinando, por decreto, um território dentro de um território indígena para assentados no movimento sem terra. Isso, de fato, provocou um outro embate entre assentados e indígenas, ou entre indígenas e assentados. Então, provoca essas contrariedades, contradições, a partir desse modelo de instância jurídico-política, que, por sua vez, promoveu confusão entre ambos os dois, sendo que, dentro do próprio movimento sem terra, existem parentes indígenas também, que se declaram sem terra. Por quê? Porque é uma forma de segurança organizacional. Quem não está associado hoje, quem não tem uma organização, quem não tem uma fundação, quem não está dentro de um modelo associativo, sempre está fora. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre um edital que saiu, que ele exige, por exemplo, CNPJ. Se a gente não tem CNPJ, a gente não tem personalidade jurídica. Portanto, a gente não tem uma legitimidade como para fazer parte dessas benesses que são oferecidas por parte do Estado Nacional. E aí se deu esse conflito e por isso que eles estiveram no INCRA, porque o INCRA é justamente o que trabalha reforçando a questão dos assentados em terras improdutivas e que, pela Constituição, são terras destinadas à reforma agrária. Só que havendo tanta terra, tanto espaço, tanto lugar, como que alguém decreta que esses assentados vão ir para dentro de um território indígena, que inclusive já tinha sido até homologado e demarcado? Então, aí provoca contradição, embate e muito mais provoca conflitos entre, falando de classe, né?
entre pobres, que o indígena, quando ele deixa de ser indígena e passa a ter uma categoria dentro dessa sociedade, ele passa a ser pobre. O povo cigano, o povo de matriz africana, ou até mesmo o imigrante, ele passa a ser pobre. O imigrante não tem uma categoria estatutária, senão de classe, porque nós vivemos em sociedades classistas, né? Agora, o indígena foi retirado do seu território, ele é expulso, ele passa a viver dentro de uma sociedade, dentro de uma categoria, que é categoria pobre, assalariado, trabalhador, né? Força de trabalho, mão de obra barata, e por aí vai. Enquanto a gente não entra nesse enxame das classes, a gente continua pertencendo a um povo específico. Daí, inclusive, que nós temos muitas discussões sobre que o Brasil precisa ser um Estado plurinacional e pluriétnico, ou plurilinguístico, ou melhor, um Estado plurinacional, pluriétnico e plurilinguístico. Isso foi mais um erro do governo Lula, desde o primeiro dia que ele assumiu, dizer somos todos brasileiros. Não, não são todos brasileiros, não somos todos. A gente pode sentir um certo pertencimento, até porque por uma obrigação moral e cultural, para poder ter uma certa inserção dentro de uma sociedade que já foi pré-estabelecida para ser desse modo. Mas não nos sentimos todos brasileiros. Em mais, mesmo aquele que se sente brasileiro não se sente brasileiro. Ele está obrigado. É uma obrigação contra a própria vontade da pessoa. E eu conheço muita gente, inclusive amigos meus, que não são indígenas e eles não se sentem brasileiros. Por uma questão moral. Né? Por uma questão moral mesmo. Né? Por uma questão não moral no sentido de bom, ser bom ou ruim, por uma questão que não se sente pertencido. Mas ele está obrigado a ser. Então, é uma condicionante que já foi previamente colocada e explicitada, na qual as pessoas devem ingressar como tal para fazer parte de um modelo sócio-jurídico, político, administrativo, econômico, e dessa forma se sentir, inclusive, incluído. Essa tal de inclusão que também promove outros confrontos, outros embates, e até conflitos também, entre incluídos e excluídos. E tudo isso faz parte de um modelo de pensamento, de cosmovisão cartesiana, bom, ruim, bem, mal, feio, bonito, preto, branco e por aí vai. Então, nós vivemos em sociedades como a brasileira, por exemplo, que aqui não há opção. Sociedade, o conjunto total dos segmentos sociais que reúnem esse gentílico não tem opção. Ou você vai ou você racha. Nós vivemos em sociedade onde a gente não tem para onde correr. Não tem mesmo. Inclusive, teve uma parente esses dias que falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, ó, nós estamos com a corda no pescoço. E, de fato, nós estamos com a corda no pescoço. Ou você vira um escravo contemporâneo ou você vai passar fome. Então, não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. E os políticos sabem disso. E o que eles fazem? Muito pouco, porque tudo torna-se apenas infusão. Né? Você bebe, tudo você bebe, você come, se engole, vai, e depois volta tudo de novo. Então, se o universo jurídico ele não se coloca de acordo para ver quais vão ser as leis estabelecidas para poder fazer com que os parentes tenham a segurança territorial devida, vai ficar nesse fla-flu o tempo todo. E promovendo, inclusive, violências que vão muito além de qualquer violência jurídica, que é a violência física. No dia que os parentes estiveram aqui, inclusive eu tenho até um áudio de uma das parentes que faz parte, inclusive, do grupo de comunicação da FIMPATO,
que ela comentou que na saída aqui de Brasília, um homem perseguiu um ônibus, quando eles estavam voltando para o sul da Bahia, um homem num carro perseguindo eles com um revólver na mão, apontando pistola, não sei se era pistola ou um revólver, mas apontando uma arma de fogo, colocando em risco a própria vida dele e a vida dos parentes e do motorista do ônibus, que não tinha nada a ver, porque era um ônibus fretado, né? E aí causou toda uma discussão, chamaram a polícia chegou, aí resultou ser que o homem que saiu do carro armado, apontando para o ônibus, querendo que o ônibus parasse, foi lá dar as mãos para os policiais militares. Quer dizer que ele também era policial. E aí o homem inventou que o ônibus queria fechar ele, coisa que foi mentira, foi refutado por todos os parentes que estavam no ônibus, já que o ônibus tinha saído cedo, então eles estavam todo mundo acordado. E eu tinha subido no ônibus aqui em Brasília, quando a gente saiu do Ministério do Meio Ambiente para ir até o INCRA, e havia notava-se um excelente convívio entre o motorista do ônibus e os parentes Pataxó que estavam aí. Não vim, né? Inclusive até eu subi, pedi licença, falei bom dia, e o motorista me recebeu até com um sorriso, entende? Então, você via ali que havia uma responsabilidade e um comprometimento até com a própria vida humana. No entanto, um homem que estava dirigindo o carro com um revólver na mão, né, não estava nem aí nem com a própria vida dele. O homem aparentemente estava sozinho, dirigindo e com um revólver, mostrando revólver, né, querendo amedrontar o motorista do ônibus para que ele parasse na beira da pista e vai saber o que iria acontecer aí, né? Talvez mais uma tragédia dessas tantas que, infelizmente, já estamos acostumados a ouvir. E isso tudo devém de uma insegurança jurídica. Tudo isso devém de uma insegurança política. Tudo isso devém de uma insegurança de uma organização social que não prevê ainda a existência de muitos outros povos dentro de uma jurisdição. Então, existem os pataxós, existem os imberês, existem os pataxó e existem muitos outros, milhares de povos, que se estão reunidos como brasileiros apenas por uma obrigação moral, mas não por uma questão de pertencimento. E isso é muito importante sempre detalhar, e eu vou começar a detalhar sempre, para que as pessoas prestem atenção sobre esse tipo de situações. E aí, numa dessas situações, acabou acontecendo o que sempre se há de esperar, né? Como nessa notícia, né? Que foi veiculada, inclusive, até nos grupos, né? Na essa segunda-feira dessa semana ainda, hoje, sábado, né? 25, né? Hoje é 25, é isso, né? Espero não errar, porque aqui, às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer que eu me perco até num tempo, né? Nessa última segunda-feira, pistoleiros atentaram contra a vida do cacique Bacurau, do povo Pataxó. O ataque aconteceu enquanto o cacique se deslocava de uma aldeia para outra na terra indígena Barra Velha, área reivindicada pelas comunidades Pataxó e que aguarda a carta declaratória para sua demarcação. Segundo informações preliminares, o cacique foi alvejado por tiros de arma de fogo que foram disparados por pistoleiros de uma fazenda nas proximidades. Até o presente momento, não se tem informações acerca do seu estado de saúde, mas o mesmo não corre risco de vida. O atentado ocorreu logo após os caciques retornarem de uma série de agendas durante uma semana em Brasília. Exatamente essa agenda que eu estava comentando um pouco antes, na qual o canal esteve aí, e eu vou colocar o card aqui em cima para vocês assistirem, tá? Durante essa atividade, foi inclusive citado o temor por parte das lideranças de deixar seus territórios e lutar por seus direitos, sofrerem algumas emboscadas.
Olha, eu fui convidado pelos parentes para ir junto com eles. E mais, eu já estava me preparando. Eu digo assim, eles vão sair sexta-feira, eu vou pegar um par de monos aí, ó, da linha na pipa junto deles para ficar pelo menos uns 3, 4, 5 dias lá para conhecer e voltar para Brasília. Só que aí eu peguei uma infecção intestinal, bicho, acabei não indo. Bom, diversos pedidos foram feitos junto ao governo do estado da Bahia e o governo federal e Justiça Federal. Porém, mesmo diante das cobranças, continua a omissão por parte do Estado brasileiro em proteger os povos indígenas do extremo sul da Bahia. O episódio contra o cacique Bacurau foi o mais recente, mas longe de ser o último caso de atentados, pois uma série de ataques se intensificaram nos últimos anos, que culminou em diversas mortes dentro dos territórios, inclusive que ainda não foram resolvidos pela Justiça Comum ou pela Justiça Federal, ou ambos os dois. Desde então, diversas denúncias foram formalizadas tanto no executivo quanto no judiciário, mas com pouco efeito prático, formando um cenário de extrema insegurança pública e jurídica para o território. A alegação das comunidades é que a insegurança pública vivenciada pelos Pataxós decorre da não demarcação de seu território, que se torna alvo de intensa disputa de fazendeiros e latifundiários da região que estão presentes nesses espaços e travam o próprio processo de demarcação. Como prova, a já constatação de a existência de milícias integradas por policiais ligados diretamente a latifundiários da região, coisa que também acontece aqui no estado de Goiás. Apesar dos encaminhamentos, foram feitos juntos à Justiça Federal, Governo Federal e Estadual, os ataques continuam evidenciando novamente que as medidas tomadas não estão sendo efetivas e, por pouco, não se concretiza mais uma morte. Bom, é isso, os meus amigos, minhas amigas do canal. É, é bom começar a pensar, a refletir, inclusive, né? Ou melhor, a entrar numa refletividade já com miras a determinar se um dia essa guerra vai acabar, porque já levamos 5 séculos e o Brasil também não sai disso, assim como outros territórios dessa mal denominada América Latina, é, não consegue sair também, né? E aqui nós temos uma luta diária, aqui todo dia, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente deixa de lado, inclusive coisas da gente mesmo, para poder se dedicar a essa luta. Mas essa luta também tem um custo, além de um custo psicológico, espiritual, emocional, inclusive físico, porque quem é em linha de frente aqui também não vive uma total segurança em vários sentidos da palavra, mas também nós precisamos também de um apoio econômico financeiro. Para quê? Para que o canal continue funcionando, para que a gente possa fazer regularmente vídeos mais explicativos, inclusive com melhoras na área, na, na estrutura, né, do nosso modelo de comunicação, e ainda mais a gente estando em Brasília, que é caro estar aqui, tem um custo muito alto estar aqui, né? E aí a gente também vai aproveitar de pedir para as pessoas, para os inscritos, as inscritas do canal, com uma colaboração, né? O Pix que está sendo colocado normalmente na descrição do vídeo é um Pix de um dos colegas que ajuda a impulsionar o canal, mas que ele também depende também dessa ajuda para continuar, inclusive, dando suporte, né? Eu vou começar a colocar meu e-mail aqui na descrição do vídeo para que as pessoas que querem entrar em contato comigo e perguntar, porque como não está no meu nome, nem no nome do canal, o Pix está no nome de uma pessoa que dá esse suporte para nós aqui, né? Para vocês entrarem em contato comigo via e-mail, inclusive
alguém que assista esse vídeo possa convidar a gente para outros canais para falar sobre os temas ligados à demarcação de terras, delimitação, homologação, o que significa isso, o que a população precisa saber que é isso tudo. E muito mais, a população precisa saber que sem demarcação também não há segurança ambiental. Né? Não há segurança ambiental. Quer dizer, Brasil, como um país euro-ocidental, americano, muito forte na sua estrutura urbana, elas são as primeiras que vão, perdão, já estão sofrendo os embates dessa crise climatológica, ambiental que nós estamos vivendo, tanto é que no Rio Grande do Sul continua chovendo, até hoje, nesse momento, capaz que ainda está chovendo, tornado e situações adversas que comprometem a vida do ser humano e também dos mais do que humanos, né? Ter gato, cachorro, né? Inclusive saiu uma denúncia de um pet shop, né? De um pet, de umas shopping que chama shopping de pet boy, de pet shop, assim que chama, né? Que é parte do modelo fetichista ocidental, né? De ter o cachorro como fetiche, o pássaro enjaulado como fetiche, né? E isso também tudo isso é parte da insegurança que o brasileiro está vivendo hoje em todo o território nacional. Ou seja, em poucas palavras, o Brasil está jogado ao leu das ondas que vão e vêm, né? E não se sabe quando que vai acabar isso aqui, ou se vai ter pelo menos uma possibilidade de dar de finiquitar essas problemáticas territoriais para ter um pouco de segurança ambiental, né? Segurança jurídica, segurança ambiental, né? Porque são muitas as inseguranças que existem, né? E aí, quando a gente fala de insegurança, a gente não tem que entender que segurança é aquela coisa que a gente vai estar sempre seguro de qualquer situação externa a nós, senão e a segurança que o próprio Estado, através da Constituição, diz que vai fazer para manter seus súditos numa qualidade de vida muito melhor do que, inclusive, aqueles que séculos anteriores nunca tiveram, né? A promoção da segurança alimentar, da segurança nos termos de moradia, de habitação, né? A segurança pública, que chamam, e a segurança territorial, para evitar, inclusive, esse tipo de conflitos que acontecem, né? Porque quando se mata uma pessoa branca de classe média nos grandes centros urbanos, todas as mídias fazem repercutir isso como se fosse uma das piores tragédias do mundo. Mas quando se trata de parentes indígenas, quando se trata de quilombolas, quando se trata de ribeirinhos, de povos tradicionais, de povos pobres, periféricos, povos em situação de rua, os povos fragilizados e vulneráveis socialmente, a mídia silencia completamente, inclusive as próprias mídias progressistas também. Então, nós precisamos fazer esse entrelaçamento entre a comunicação popular e os conteúdos que nós passamos para as pessoas, com fontes, né, fidedignas, com vozes que vêm dos territórios, para que você que pode vir assistir esse vídeo aqui, comece a pensar que sem sua ajuda, sem sua colaboração, sem sua contribuição e ao mesmo tempo com seus afetos, a gente não vai conseguir jamais sair desse encalço. E isso aqui vai determinar um fim que vai ser o próprio desfiladeiro sem fundo, onde constantemente a gente vai se ver o tempo todo com impasses e dilemas que parecem nunca acabar e que, de fato, até agora não temos visto, pelo menos por parte do Estado, não temos visto uma solução definitiva
aos problemas que nós precisamos já, inclusive, ter resolvidos. Isso aqui vale para o Brasil e vale para todos os países que estão sofrendo os mesmos embates de militarização, de prisões arbitrárias, de mortes, de agressões, né, de invasão de terras, né, e das diferentes inseguranças que existem a nível de Estado-nação. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom sábado para vocês aí. Tudo de bom aí, fiquem de boa. Amanhã, domingo, aqui em Brasília, Marcha da Maconha. A gente vai estar lá para dar um rolezinho aí, né? Dar um rolê, mostrar um pouco, fazer uma gravação e mostrar para vocês o que foi a Marcha da Maconha, que também é uma luta interseccional junto com todas as outras lutas e que também, de algum modo, se ligam com a questão das terras e dos territórios. Lembremos que a maconha, ou a cannabis sativa, falando cientificamente, é uma planta natural, como qualquer dessas plantinhas que estão aqui, mas que, por um grande contraforte pensamental, como eu chamo, de querer determinar que essa planta vai dar lucros para o mercado, transformou isso numa uma insegurança também, que inclusive chegou ao extremo de ser guerra às drogas. E nós vamos falar amanhã sobre isso. E as guerras às drogas não é a guerra à droga em si, senão aos povos periferizados, empobrecidos, miserabilizados, escravizados, que estão pagando por uma guerra criada nos Estados Unidos com o fim de exterminar segmentos da população. Assim foi a guerra no ópio, na China, na época era a Inglaterra, né? E outras tantas guerras que são criadas, que a guerra em si não existe, elas são criadas por esse modelo cartesiano, ocidental, eurocêntrico, cristão, que está em curso até hoje e que parecem também, assim como a insegurança jurídica e outras inseguranças, parecem não ter fim. Meus amigos, acho que o vídeo já está um pouquinho longo. Bom sábado para todos, todas e todos. Tamo junto. Isso aí. Valeu, galera. Vou colocar um pouquinho mais dessa música aqui, que é a música do meu povo Mapuche, né? Na nossa língua Mapudungun, que nos dá muito neuém, muita força nessa caminhada. Só um pouquinho aqui para vocês. Aqui.